Bem-vindos, bem-vindos à nossa live de hoje, dando continuidade às mensagens desse livro lindo, Sinal Verde, com as suas mensagens diárias, 29ª mensagem hoje. Bem-vinda, Maria! Bem-vinda, minha querida, bem-vinda, mãe! Gente, minha mãe já chegou. Aí, Marinês Lianeiva, para ler para a gente essas mensagens, explaná-las. Vamos aguardar minha mãe enviar uma solicitação, já enviou, para ela poder participar do vídeo ao vivo. Transmissão, juntas, aguardando mais um pouquinho. Bem-vinda, Regina Mames! Aqui Oi, estamos. Augusto também entrou, já estamos com a Maria, com a Dinda, com o Augusto. E que aí, a assim nossa seja. lição de hoje, 29ª, hein, mãe? Olha que coisa 29. mais maravilhosa. É isso aí, né? E aí nós vamos hoje falar sobre algo também bastante oportuno, importante para todos nós, e que a gente possa refletir muito sobre essa liçãozinha de hoje, para que a gente possa avançar um pouquinho mais, né, mãe, nesse sinalzinho verde maravilhoso, Isso lembrando mesmo. que o amor é a força da vida, Que né? assim E seja. É isso trabalho aí. vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. É isso aí. É isso Tá? aí, mãe. Tá bom, querida. Mames, Então, que Jesus nos abençoe, nos envolva, né? Eu trouxe meu Jesus aqui do meu lado, que eu adoro, está sempre comigo, e que a gente possa usufruir dessa mensagem de hoje, como das demais, abrindo o nosso coração e a nossa mente. Fique que com a assim seja. palavra, mãe. Que assim seja. Então, vamos hoje trabalhar com a 29ª lição. Que são temas importunos. Quer dizer, o que são temas importunos? É que não são oportunos, né? Assim, que sobrevém, assim, um mau momento, pode, assim, ocasionar coisas impróprias realmente. Então, nós vamos começar a lição de hoje com a última colocação de todas as questões que tem nessa lição de hoje. Então, eu vou ler para vocês. Certamente não existem assuntos indignos da palavra e todos eles podem ser motivo de entendimento e de educação. Mas sempre que os temas importunos ou difíceis forem lembrados em qualquer conversação, o equilíbrio e a prudência devem ser chamados ao verbo em manifestação, para que o respeito aos outros não se mostre ferido. Então, o que fala na realidade, o que faz a gente lembrar, o que fala esta afirmação? O poder da palavra. Nós já vimos o poder da palavra. Então, a palavra ela tem que ser muito bem pensada, porque uma vez dita, ela é jogada e não tem como retornar. E nós sabemos que aquilo que nós falamos é aquilo que nós sentimos. Mas se nós tivermos esta consciência de ponderarmos aquilo que nós vamos falar, nós podemos evitar de criar confusões, mesmo que a gente pense de forma diferente. É melhor se calar. Então, isso são coisas assim, muito importantes para nós estudarmos esta lição. Porque, na realidade, o que essa lição vem mostrar para nós? Quais os temas que nós devemos evitar?
se colocar numa roda de prosa, numa reunião, num encontro com amigos, numa reunião de família. Então, são coisas assim muito importantes. E nós sabemos que a palavra tem uma força incrível, tem uma força incrível. E nós sabemos também da importância de termos o nosso coração pronto para servir ao bem, para que as nossas palavras não firam, para que as nossas palavras não machuquem, para que as nossas palavras não criem atritos, dissabores e confusões. Então, em uma reunião, nós temos, sabe quantos itens que nós devemos evitar, que tem aqui no livro? São 26 itens. E eu acredito que são muitos outros ainda, né? Mas é que no decorrer das lições a gente sempre vai abordando uma coisa ou outra. Então, um dos temas importunos que não se deve falar nessas reuniões, nesses encontros, doenças. Então a gente fala, por que não deve falar em doenças? Porque é uma coisa desagradável, né? Quantas vezes a pessoa pergunta, sabe que a gente não está muito bem? Fala, como é que você está? Ah, eu estou indo mais ou menos, porque ó, hoje eu senti isso, senti aquilo. Então fica uma conversa assim, sabe, difícil, desagradável, perde até, vamos dizer, um ambiente mais saudável para distração, para conversação, para que a gente se una, inclusive, um tempo maior, né, de união. Outro tema que deve ser evitado são crimes. Então, nós já sabemos que as pessoas que ficam contando os crimes, falando dos crimes e vendo os crimes, vai criando um ambiente muito pesado ao nosso redor. Porque quando nós falamos, nós lembramos. Então, já estava no nosso coração. Então, são temas assim que não devem ser abordados. A gente tem que evitar de ficar revivendo. Aconteceu, foi uma tragédia. Aí conta hoje, conta amanhã, depois conta outra vez, depois põe no WhatsApp. É isso que nós devemos evitar. Muito até. A outra, intrigas. Gente, fazer uma reunião para fazer intriga não tem condições. Isso está fora, sim, tem que estar fora da nossa alçada, né? Nós, assim, né, não devemos, né, fazer essas abordagens. Se a gente sabe de alguma coisa, não é hora de pôr na roda e ficar falando. Não é. Aí fica um fuxico. Eu falo uma coisa, a outra dá outro palpite. Por quê? E pior ainda quando a pessoa está ausente, a pessoa citada. Então, são coisas que nós não podemos, não devemos fazer. Outro tema, crítica. Ah, começa a crítica, não dá. Aí a gente vai ver defeitos só do outro. Porque vamos procurar as qualidades, nós já vimos isso nas lições anteriores, né? Nos prender às qualidades da pessoa, não aos problemas, aos defeitos, e defeitos todos nós temos. Outro, sarcasmo. Então, o que seria esse sarcasmo, né? Então, quando a gente vai falar uma coisa sobre um assunto, a gente usa de forma mordaz. Então, é uma coisa tão desagradável isso, né? É muito desagradável. É uma ironia, fala com ironia sobre o assunto. Outro assunto, contendas domésticas. É outro problema. Eu não tenho que levar para a roda problemas da minha casa, contendas domésticas. Mesmo que tenha havido alguma contenda doméstica, resolva-se em casa, não em público, não para os outros. Não coloque publicamente aquilo que pode ser resolvido em
internamente. Então, isso é uma coisa também bastante importante. Nós temos ainda que é o item 7 ainda, hein? Desajustes alheios. O que nós vamos ver sobre desajustes alheios, né? Às vezes é falta de adaptação ao meio em que a pessoa está. Então, ela está passando por um desajuste. Então, não é hora de se fazer crítica. Está na hora de se fazer uma prece e não colocar também em público, não colocar em roda para ser discutido, para ser conversado, para ser resolvido. Outro item, conflitos sexuais. É um tema que não se discute. Nós não temos o direito de entrar no meio de problemas particulares. Cada um tem o direito de ser aquilo que ele sente. Então, nós não temos o direito de criar esses conflitos. Outra coisa, divórcio. Por que nós vamos falar de divórcio se às vezes no meio dos que estão presentes tem alguém que é divorciado, tem outro que queria se divorciar e não consegue, tem outro que acha que não deve se divorciar. Então, a gente tem várias opiniões. Então, aquilo que pode surgir de opiniões diferentes, nós devemos evitar. É tão mais simples, não aborda esse problema. Ainda tem uma observação que é feita nessa lição, que tem as notas deprimentes com referência aos irmãos considerados estrangeiros. Então, veja bem, nós temos, às vezes, estrangeiros na nossa roda, né? Descendentes, né? Estrangeiros. O que nós devemos evitar? Problema de racismo. Então, nós sabemos que o racismo é um tema difícil, porque é uma atitude discriminatória. Já se vai falar, já está fazendo diferenciação. Então, nós não podemos, assim, citar desigualdade. É melhor que não se discuta isso aí, quando nessas reuniões, que são temas importunos realmente, né? Aí, outro importantíssimo, preconceitos sociais. Preconceitos sociais é uma coisa assim que também cria muita polêmica. É um pré-julgamento que nós estamos fazendo. E numa roda há vários tipos de pessoas que pensam de forma diferente. Se cada um vai colocar a sua posição e vai discutir, vai sair uma contenda. Então, é melhor que se aborde isso aí. E outro caso que traz muita briga, às vezes briga até em família, são as divergências políticas. Nós estamos passando por um período desses. Veja quantos familiares não tem que estão entrando em atrito, porque um dá razão para um, outro dá razão para o outro, um defende uma coisa, outro defende outra, outro vê por um ângulo diferente. Então, deve-se evitar. Política e religião não se discute. Né? É melhor a gente, se quiser falar sobre, fala com um que pensa igual a você. Mas não para fazer crítica, fazer uma análise. Porque nem sempre o que a gente está pensando é o correto. Temos ainda, atritos religiosos, né? Que são esses problemas que nós não devemos discutir, que é política e religião. Isso a gente aprende desde pequeno, que não convém a gente tratar desses assuntos, dessas questões realmente, né? Que podem polemizar, podem trazer assim uma confusão. Outro tema que eu achei assim interessante é o autoelogio. Então a gente chega numa roda e vai fazer assim o autoelogio. Então vai fazer louvores a si mesmo. Não fica uma coisa simpática. Se alguém for fazer algum comentário positivo, que seja outra pessoa, não que a gente se enalteça, né, no meio dos outros.
Outros ainda é a carestia da vida. Então, a carestia da vida, na realidade, a gente sabe que vai falar sobre escassez, sobre a falta. Então, no nosso meio, tem várias pessoas com problemas diferentes, com problemas que às vezes a família está passando. Então, sabe, são assuntos também muito delicados. Agora, vamos dizer que numa roda uma pessoa tem assim uma situação financeira equilibrada, está indo bem, tem bom emprego, o outro não tem, está passando de sabores. Não é hora de nós levantarmos esse problema, de jeito nenhum, porque nós vamos constranger a pessoa que está passando por dificuldades, ou então ela vai ficar até revoltada, porque é um assunto que pode, assim, na realidade, machucá-la. Outra coisa, males pessoais, né? Então, vai chegar na roda, eu vou começar a contar os meus problemas, minha dificuldade, porque eu não aguento mais, porque estou, assim, passando por uma fase difícil, e eu fico ali, além de estar expondo o meu problema, eu ainda estou sendo, assim, uma pessoa inconveniente, fico reclamando, falando. E a mesma coisa de lamentações, né? Fica se lamentando. Ai, é horrível a pessoa que só se lamenta. Ai, a minha vida não vai para frente. Ai, estou cansada, não dá nada certo. Então, quer do nosso pensamento positivo, quer das nossas palavras que devem ser construtivas, né? Então, essas coisas que nós temos que tomar assim cuidado. Outra coisa importante são as comparações pejorativas. Então, essas comparações pejorativas são aquelas comparações depreciativas, né? Ah, porque o fulano é inteligente. Ah, esse não é. Ah, mas aquele foi para frente porque é muito inteligente, esforçado, isso aqui não é. E isso não deve ser feito muito, inclusive dentro da nossa família. Ah, esse meu filho é ótimo, esse aqui só me dá dor de cabeça. Não pode. São coisas que machucam o espírito. Então, não deve ser feito isso aí. Se um tem muitas qualidades e o outro tem menos, fuça lá que se acha qualidade no outro, para não deixar ele ser depreciado. Isso é muito importante, porque o amor tem que ser igual para todos. Então, por que eu vou enaltecer um e pisar no outro? Para acabar de destruir ainda? Então, nós temos que sempre usar de ponderação e nunca, nunca fazer essas comparações pejorativas, né? Outra coisa importante também, ó, recordações infelizes. Ah, e aí vira aquele muro de lamentação, porque eu recordo uma coisa triste, a outra triste, a outra triste. O que vai acontecer com o ambiente? Vai ficar uma tristeza única. É até capaz de a gente começar a chorar. Aí fica aquele ambiente pesado, fica aquele ambiente realmente carregado de fluidos negativos. Porque nós estamos, não vamos esquecer disso, lançando do fluido cósmico universal, esses pensamentos negativos. E mesmo porque nós já não falamos aqui da necessidade do perdão, então se me aconteceu alguma coisa no passado que me afetou, que me machucou, se eu aprendi a perdoar, eu já me libertei dessa lembrança. Ela já não me afeta mais. Então, olha que coisa, eu estou liberta daquilo. Se eu estiver liberta, aquilo não pode mais fazer mal para mim. Então, já eu nem vou ter recordação infeliz. Então, eu já vou lembrar. Opa, vamos fazer um perdão aqui para me livrar disso, para eu não quero mais lembrar desses momentos infelizes, desses momentos tristes. Outra coisa importante, reprovação a serviços públicos. A coisa mais desagradável que tem, eu, por exemplo, sou funcionária pública, agora já sou aposentada. Mas você vai num lugar
E as pessoas ficam falando mal do funcionário público. Não é para falar mal. Existe funcionário público relapso, existe funcionário público excelente, existe funcionário público esforçadíssimo, como existe o lixeiro que limpa bem a rua e aquele que é mais relapso, o médico que é maravilhoso, aquele que é mais distante do cliente, o dentista que trata melhor o cliente do que o outro, o professor que sabe tratar dos alunos e aquele que não. Então, não é para falar de profissão nenhuma, nem mal, nem bem. Não fala, não fala. Se é para falar bem, tudo bem. Se não é, ignora. Então, deixa para lá. Então, seria realmente essa reprovação a serviços públicos. E outra coisa, escândalo, né? Como é triste a gente ir numa reunião e aconteceu um escândalo, que a cidade toda ficou sabendo, e é levantado esse problema. É uma coisa tão triste isso, porque a pessoa que causou o escândalo, ela não está precisando de pensamento negativo, ela está precisando de pensamento positivo, ela está precisando de prece, porque a família está sofrendo, a pessoa está sofrendo. Então, está na hora de nós sermos verdadeiros cristãos e ajudar, estender a mão amiga e não fazer críticas e muito menos ficar divulgando e fazendo esses comentários depreciativos. Outra coisa, infidelidade conjugal. Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Se alguém errou, o problema é de quem errou. Então, ele vai ter que consertar um dia. Não precisa da nossa fala, não precisa da nossa crítica. Então, a melhor coisa a fazer é não falar. É a melhor coisa que nós fazemos. Outra coisa, pornografia, né? Então, é um assunto, sabe? Às vezes está em roda, pega uma revista com imagens assim pornográficas e todo mundo acha gozado, dá risada, e daí conta um caso, e depois conta outro. Sabe, são coisas assim que pesam o ambiente, pesam o ambiente, né? Também devem ser evitados. Tem ainda comentários desprimorosos quanto à casa dos outros. Nós não temos o direito de fazer esses comentários, né? Nós não devemos fazer, né? Então, nós não devemos fazer de jeito nenhum. Por que não devemos fazer? Porque nós não sabemos dos problemas internos da casa. Nós não sabemos quais as causas que levaram a algum problema dentro deste lar, dentro desta casa. Então, a melhor coisa que fazemos é não fazer nenhum comentário depreciativo. É falta de caridade. Outra coisa também que atrapalha muito o ambiente são esses anedotários inconvenientes, né? Então, às vezes a piada é uma piada pesada, às vezes é uma piada que implica em citar alguém do grupo, sabe? São coisas assim que não devem ser assim faladas, não devem, mesmo porque o ambiente não é bom, porque a gente atrai. Olha que coisa, a gente atrai coisas pesadas, a gente atrai aquilo que a gente está falando, está pensando, está fazendo. Então, a gente tem que estar assim preocupados em sempre ter boas companhias. E essas boas companhias não são só as pessoas encarnadas, não, são os espíritos que nos rodeiam. Então, eu sempre devo estar bem acompanhada, e eu estarei acompanhada pelos espíritos que vão ter afinidade com aquilo que eu penso, com aquilo que eu estou falando, com aquilo que eu estou fazendo. Então, eu que vou escolher minhas companhias. E se eu estiver em grupo, eu posso, assim, reforçar
um, um ambiente mais assim positivo, mais favorável, de fluidos melhores. Outra coisa que não deve ser também falado são histórias chulas, né? O que seriam essas histórias chulas? São essas histórias grosseiras, essas histórias rudes, que a gente, às vezes, a gente vai falar e não mede direito. Então, se tem dúvida, será que eu falo? Não falo? Não falo. Lembra lá dos crivos, né? Se é útil, se vai fazer bem, se vai trazer alegria, se vai ser coisa positiva. Então, isso tem que estar presente na nossa vida, constantemente. Então, olha quanta coisa que foi falado aqui, e cada tema desse dava para fazer uma palestra, né? Para ver se a gente ia fazer a colocação. Mas não dava para fazer, porque eram 26 colocações. E se a gente parar para pensar, há muitas outras, né? Muitas outras. Ainda, mas se a gente se prender a essas, já está bom demais. Porque a gente tomando conta disso, daqui a pouco a gente vai começar a observar que tem outras coisas que a gente também não deve abordar numa reunião, num conjunto de pessoas. Então, são coisas assim que a gente deve assim pensar realmente e, sabe, ser útil. A gente tem que chegar no lugar e ser vista como uma pessoa benquista, simpática. Você já pensou se eu sou reclamona quando eu chego no lugar? Será que todo mundo vai ficar feliz quando eu cheguei? Vou chegar, vai chegar chorona. Pode ter certeza disso. Nossa, vai chegar aquela que só fala de doença. Então, sabe, isso acontece. Então, vamos ser simpáticos, agradáveis. Mesmo porque, para a gente aproveitar a reunião. É tão gostoso fazer uma reunião amiga, onde as pessoas são felizes, onde a gente levanta, assim, levanta questões interessantes. E isso vai depender de cada um de nós. É o que passamos a nossa parte. Que assim seja. Que assim seja. É isso mesmo, mãe, que sejamos essa contribuição na vibração daquilo que sai da nossa boca, que seriam esses temas importunos, né? A gente realmente procurar tomar mais cuidado, selecionando assim o teor da nossa conversa, para que ela seja agradável e que colabore com a vibração elevada do ambiente, das pessoas, que sejam palavras de encorajamento, palavras que nutrem, palavras que alegrem. Então, todo o antídoto do que foi colocado aqui, né, seria a gente usar aqui, então, o antônimo dessas palavras para que a gente tenha um norte de uma vida mais tranquila, mais feliz, uma vida útil, né, mãe? Aquela utilidade da palavra, saber usar como a senhora bem colocou, lembrando que as nossas palavras têm força, porque elas têm teor vibratório e elas irradiam e retornam. Então, que a gente sempre esteja atento ao assunto que nós colocamos em pauta, ou até mesmo um assunto que está em pauta, se a gente vai entrar no assunto, né? Entrar no mesmo barco, ou se a gente vai ter a habilidade de tentar mudar o teor da conversa, e se não for possível, pelo menos que a gente saia do ambiente, para que a gente também não se contamine e acabe fazendo ali todo um coro de vibrações que podem prejudicar aqueles que falam, aqueles que ouvem, a vibração do ambiente, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. E a gente sabe que tudo aquilo que é feito, falado, pensado, sentido, fica impregnado o ambiente, as paredes, os objetos, as pessoas. Então é muita responsabilidade escolher os temas das nossas conversas. Né? É de grande responsabilidade. E quanto mais conhecimento a gente tem, maior
é a necessidade da gente realmente fazer uma reflexão sobre os temas. Olha, tia Janete aí, bem-vinda, tia. Mãe, a Muito Tuca estava prazer, conosco, a muito Tuca bom. estava conosco, mas ela precisou sair um pouquinho antes da finalização da nossa live. Então, vamos agradecer a todos que aqui estavam, quem chegou um pouquinho depois, essa mensagem de hoje, a 29ª, cujo tema é Temas Importunos, ficará gravada aqui no IGTV, do Instagram, mais tarde será publicada no meu canal do YouTube, Luiz Helena Lianeiva, e que todos nós possamos refletir um pouquinho mais sobre esses temas que costumamos trazer em pauta durante as nossas reuniões, dentro do lar, socialmente falando, e até mesmo em lives, né, mãe? É isso aí. E hoje em dia, as nossas comunicações, elas se expandiram. Né? Maria querida, um coração para você e um beijo também. A gente agradece muito a sua participação É de isso aí. sempre, né, Muito mãe? feliz a gente fica, muito feliz. É A isso gente fica mesmo. muito feliz de poder estar tendo, assim, esse contato. É uma grande oportunidade, né, mãe? Muito, Né? Tudo muito isso bem. que vem acontecendo, a gente percebe que quantas coisas boas se abriram, se expandiram, e hoje a comunicação ela está indo além das nossas expectativas, porque nós estamos reunidos com pessoas de cidades diferentes, pessoas que nós amamos e que acabamos, às vezes, nos afastando por falta de tempo ou de oportunidade, e nós estamos conseguindo nos reunir. Isso é uma É grande dádiva, muito né? bom. É isso aí. Mames, nossa especial gratidão pela sua Com certeza. disponibilidade, né, pela sua sabedoria na explanação de todas as lições que vêm sendo apresentadas desse livro lindo aqui, O Sinal Verde, e que amanhã nós possamos estar aqui firmes, fortes, animadas, Animada. animadas, né, mãe? É, Para que a gente faça dê essa contribuição. Eu aqui apenas para recepcioná-la e a senhora para nos ajudar na interpretação com todo o seu coração lindo que a senhora tem. Né, mãe? Tá bom, meu amor? Então, tá certo. gente, um beijo a todos. Mãe, um beijo especial para a senhora, um beijo para o papai e E para até todos, amanhã. todos nós. Até Para amanhã. todos nós. Tá? Até amanhã.